palavra do Senhor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Por favor, se você pode, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, entendimento da Tua palavra, que este mesmo Espírito Santo que foi derramado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, possa ser o Espírito que nos traga entendimento, ó Pai, que nos traga revelação, que nos traga direção, ó Deus. Nenhum de nós saiu de casa, Pai, à toa, mas nós saímos na direção do Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Senhor, ministra sobre as nossas vidas, ministra, Senhor, sobre os ouvintes da Tua palavra, e que todos sejam alcançados, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é aqueles que têm sede. Meus irmãos, esta sede que eu vou falar hoje aqui é a sede da presença de Deus, é a sede da revelação de Deus, é a sede da palavra de Deus. Todos nós, seres humanos, temos algo desde o nosso nascimento, que é uma alma, a sede dos nossos sentimentos, é o que a Bíblia nos mostra. Nós temos também o espírito, que é a vida que nós temos, a capacidade de raciocinar, de pensar e de fazer contato com Deus. E nós temos o nosso corpo, em que nós habitamos e temos contato com este mundo no geral. E tudo isso existe em nós, e nós somos testemunhas, vivemos isso no nosso dia a dia. Só que quando alguma coisa não vai bem, quando, por exemplo, as pessoas começam a receber críticas, às vezes o humor da pessoa muda. Também da outra forma, às vezes quando uma pessoa começa a ser muito elogiada, o humor dela também muda. Porque nós somos afetados pelas circunstâncias ao nosso redor. Quando está frio, nós vestimos roupa de frio. Quando está calor, nós vestimos roupa do tempo do calor. Às vezes, meus irmãos, nós, por sermos afetados pelas circunstâncias, deixamos um pouco de lado aquilo que é o principal, que é buscar a Deus. Nesta vontade de satisfazer-se, os seres humanos buscam muitas coisas. E tem coisas que elas nos trazem uma satisfação momentânea, uma satisfação que nós sentimos e depois aquela sensação desaparece e nós precisamos repetir. Muitas pessoas com isso entram no que nós chamamos de círculo vicioso. Por exemplo, a pessoa ela não consegue sair daquilo porque ela quer repetir aquela sensação o tempo todo. Às vezes pode ser, por exemplo, por uma comida, ou pode ser por um chocolate, por exemplo, que a pessoa precisa repetir aquele sabor o tempo todo. E nisso, meus irmãos, as pessoas buscam uma satisfação que no final da história nunca será completa, nunca será 100%, porque o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. E quando o Senhor Jesus se coloca em pé e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba, ele está dizendo assim: eu posso saciar a sua sede, a sua fome, eu posso completar você como ser humano.
Aquilo que às vezes parece faltar na minha vida, é o que Jesus tem que me completa. Aquilo que às vezes parece faltar na sua vida, é aquilo que Jesus tem, e quando Ele está na sua vida, Ele completa. Muitas pessoas acham, e uma figura que é muito falada, né, assim, dentro dessa coisa do romance e tal, que muitas pessoas falam de alma gêmea. Eu estava acompanhando uma transmissão de um culto da nossa igreja da Pedreira, lá no Pará, que eles começam o culto mais cedo, e eu estava assistindo no meu celular, e uma das pessoas que fez um pedido de oração lá, igual aqui, nós estamos transmitindo. Então, às vezes as pessoas escrevem pedidos de oração durante a transmissão, e a pessoa escreveu que ela está há 31 anos procurando a alma gêmea dela, e pediu oração para que ela pudesse encontrar esta alma gêmea. Pense, ela está 31 anos procurando uma alma gêmea. Então veja bem, meus irmãos, as pessoas, no geral, elas às vezes acabam acreditando em coisas que não têm respaldo bíblico, e acabam às vezes enveredando por um caminho de uma sede que nunca vai ser satisfeita, porque ela está sendo direcionada a uma pessoa, a um ser humano, ou ela está sendo direcionada a uma sensação que a pessoa tem através, ou como eu falei, de um chocolate, ou de alguma coisa que possa de alguma forma afetar a sua vida. Esta sede, ela é uma sede que o próprio Deus colocou em nós para que nós buscássemos a sua face, para que nós buscássemos a sua presença. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito de Deus já está fazendo essa água minar dentro de você. Você já percebe que algo vai mudando na sua mente, algo vai mudando na sua emoção, algo vai mudando em você, e é o trabalhar de Deus na sua vida. Observe que o Senhor Jesus, aqui no contexto de João, capítulo 7, Ele está vivendo aqui momentos difíceis. Começa tudo lá na cidade dele, em Nazaré, aqui no capítulo 7, e no versículo 5, olha o que a Bíblia diz: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus que cresceram com ele, que viveram com ele, acreditavam nele, acreditavam no seu ministério, acreditavam nas suas coisas. E eles fizeram um desafio para Jesus. Eles disseram que eles queriam que Jesus fosse até Jerusalém, que Jesus pudesse mostrar os sinais, os milagres em público, que Jesus pudesse se mostrar ao mundo. Aí, Jesus disse assim para eles: olha, subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. E mais tarde, passado-se um tempo, a Bíblia diz aqui que quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? As pessoas queriam saber quem era Jesus, mas existia um grande conflito ao redor de Jesus. Pensa, talvez você, como Jesus, possa dizer isso: pastor, a minha família não acredita em mim. Talvez você, como Jesus, possa dizer: olha, as pessoas para quem eu prego, para quem eu ensino, também não acreditam em mim. Veja, Jesus operava milagres extraordinários, coisas que nem passam na nossa imaginação. Ele andou por cima das águas, então ele fazia coisas extraordinárias. Pensa, alguém não acreditar num homem desse. Acontecia. E nós, irmãos, que não fizemos nem 1% do que Jesus fez, você vai ter as circunstâncias ao seu redor sempre. Você vai ter frio, calor, você vai ter pessoas que te amam, você vai ter pessoas que te odeiam, você vai ter pessoas que querem o seu bem, você vai ter pessoas que querem o seu mal. Isso vai acontecer sempre. Irmãos, eu tive um grande aprendizado, e eu louvo a Deus pela oportunidade de ter podido fazer parte de uma escolinha de futebol. Essa escolinha de futebol foi muito boa para mim. Por quê? Quando você entra, mesmo lá adolescente, você vai disputar uma partida de futebol, e tem irmãos aqui, agora tem para as mulheres também, escolinha de futebol.
O que acontece? Você vai para um amistoso ou para um jogo de campeonato. Os pais que vão torcer para o outro time, eles ficam ofendendo você, que está com a bola. O pessoal que foi para torcer por você também fala mal de você, mandando você tocar, fazer alguma coisa. O treinador fica também te provocando lá do lado de fora. O seu adversário que você está ali na partida faz a mesma coisa. Então, para você conseguir, por exemplo, se tocarem a bola para você, é o pior problema que pode ter. Porque você tem ali todo mundo jogando, lado de fora, todo mundo gritando e pedindo, falando, faz isso, faz aquilo. Aí você tem que ter uma concentração para você não ligar para o que aquelas pessoas estão falando. Às vezes você não está nem ouvindo o que o técnico está falando, porque senão você não joga. É muita gente dando palpite, um fala, toca atrás, vai, avança, vai, dribla, isso, chuta, faz não sei o quê, faz não sei o quê. E todo mundo gritando ao mesmo tempo. Se você for parar para ouvir todo mundo, você fica paralisado, você vira uma estátua. Então a vida é mais ou menos como se fosse esta partida de futebol. Muitas pessoas vão estar gritando, muitas pessoas vão estar falando, mas a sua mente, o que está dentro de você, você precisa estar seguro de quem você é. Você precisa estar firme na caminhada, porque se você tiver certeza, você não vai ser influenciado. Mas se você tiver um mínimo de dúvida, você pode esmorecer, você pode não seguir. Veja, há pessoas que estão todo dia com você e não vão acreditar em você. Há pessoas que você conhece desde a infância e que não vão acreditar em você. E aqui com Jesus era desse jeito. Quando Jesus vai então à festa, havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, dizendo alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Parte das pessoas diziam, Jesus é bom. Outra parte das pessoas diziam, ele engana o povo. Meus irmãos, com o advento da internet, essa pressão que eu relatei para vocês aqui, de uma partida de futebol, ela é muito maior. Ela é muito maior. Vocês vejam que cada coisa que acontece, que eles falam que viraliza na rede social, é aquele monte de pessoas comentando e falando e dizendo, e uns são a favor, outros são contra, uns concordam, outros não. E muitas vezes as pessoas, elas sucumbem a esta pressão, elas sucumbem a esta cobrança diária, as pessoas sempre querendo tirar algo dela, sempre querendo que ela produza algo, que ela faça algo melhor. Esta é a pressão que existe na vida, não tem como fugir dela. Agora vamos lá para trás. Vamos imaginar um homem que viveu aqui no Brasil há 300 anos atrás, por exemplo, vivendo num país onde não tinha asfalto, onde não tinha energia elétrica, onde tinha animais ferozes. Como será que era a vida daquelas pessoas? Vocês acham que eles acordavam tranquilos de dia? Não, eles tinham que se proteger dos animais ferozes, eles tinham que se proteger das doenças, eles tinham que se proteger das coisas. Da mesma forma, seja no passado, seja no presente ou seja no futuro, a pressão sobre a sua vida sempre vai existir. A pressão para você viver, o risco de você sair e morrer, de você sair e se machucar, de você sair e as coisas não derem certo, sempre acontecerá. Só que o que acontece? Se você estiver saciado, se você estiver satisfeito por dentro, você enfrenta as dificuldades, você enfrenta os obstáculos e não importa o que estão falando, importa quem você é. Jesus, ele fez o quê? Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Outra coisa que eles sabiam, Jesus, ele não tinha frequentado uma escola regular. Jesus, se fosse nos dias de hoje, naquela época, eles aprendiam com mestres, com pessoas que tinham conhecimento. Jesus não frequentou nenhuma escola de nenhum mestre, ou escola de profetas, ou a escola dos fariseus, dos saduceus. Ele não tinha um mestre. Mas como é que ele entende as letras?
Como é que ele sabe ler? Como é que ele sabe se expressar? Como é que ele entende tudo? É porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Existia algo maior em Jesus, mas que muitas pessoas não sabiam reconhecer. Aí Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina, o meu ensinamento não é minha, não as tendo aprendido, porque veja bem, Jesus, como ele não teve um mestre, como ele não teve uma pessoa que ensinou, o que acontece? A doutrina dele vinha direto do Deus Pai Todo-Poderoso, ministrada sobre a vida dele pelo Espírito Santo de Deus, e ele, como conhecedor de todas as coisas, ele ensinava. Só que para quem olhasse para Jesus, veria um homem comum, veria uma pessoa daquela época, com as vestes daquela época, ninguém via nada extraordinário. E é isso que nós temos que entender, porque muitas pessoas rejeitavam Jesus por isso, porque elas não sabiam o que estava dentro de Jesus, elas não sabiam que Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Se eles tivessem entendimento, eles teriam se convertido, eles teriam mudado de vida, mas eles não tiveram esse entendimento, eles não conseguiram compreender esta obra. Jesus, ele falou: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, pelo mesmo ensinamento, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. E a multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Você já pensou uma pessoa dizer para o Filho de Deus que ele tem um espírito mau no corpo dele? Falaram para Jesus. Você vê que o relato aqui no Evangelho é claro. Respondendo Jesus, disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais o homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Ei-lo aí, está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Toda essa discussão, todo este problema, toda esta fala em torno da pessoa de Jesus, veja a pressão que Jesus sofria, veja a maneira como Jesus era tratado, veja a forma como as pessoas se dirigiam a ele e falavam dele ao redor. É diferente na nossa vida? Não é. Como seres humanos, nós sempre vamos conviver com esta pressão. Não é porque nós estamos no mundo digital, não é porque nós estamos no mundo das redes sociais, não é porque nós estamos vivendo com toda essa tecnologia. A pressão sempre existiu, a pressão sempre existirá. A questão é o que tem dentro de você, o que segura você, o que te dá sustentação, o que te dá força para suportar a pressão, as dificuldades e te fazer avançar. Porque se você tiver o Espírito Santo sobre a sua vida, você vai ter firmeza e você vai vencer. Porque como vocês podem ver aqui, não foi fácil para Jesus, assim como não é fácil para mim. Assim como não é fácil para você. E vocês observam aqui que, olha que diz no versículo 31, muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que esse tem feito? Então haviam pessoas que criam, haviam pessoas que não criam. Haverá pessoas que vão acreditar em você e haverá pessoas que não vão acreditar em você. Tudo continua igual. Os fariseus
ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. E aí já se assustaram. Olha o que eles falaram. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos? Ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou não podeis ir? As pessoas que questionavam Jesus não entendiam muito bem o ensinamento dele. Nos dias de hoje é a mesma coisa. As pessoas não compreendem, por exemplo, por que nós nos reunimos aqui numa igreja como essa? Por que nós louvamos a este Deus? Por que nós estamos aqui? Muitos acreditam que nós estamos numa igreja por causa do pastor. Muitos acreditam que nós estamos na igreja por causa de outras questões, mas não é. Nós só estamos aqui porque Jesus está no meio de nós. Jesus, ele está aqui porque ele falou. Ele disse isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta presença de Jesus é que nos une. E aqui, como eles não entendiam, como eles não tinham compreensão, como eles não compreendiam, eles ficavam perguntando: mas o que quer dizer isso? O que significa isso? A verdade é que durante esta pregação de Jesus, ele traz uma revelação que muda tudo na nossa vida, que foi o nosso texto principal. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e deu um grito, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus falou claramente: o Espírito Santo de Deus, ele virá sobre a sua vida, ele descerá sobre você. E quando ele descer sobre você, ele vai fazer uma fonte de água dentro de você. Jesus estava mostrando isso de forma figurativa. E esta fonte, ela vai jorrar para a vida eterna. Quem tem uma fonte de água não tem sede. Quem tem uma fonte de água está sempre bebendo, está sempre saciado. Nós temos filtros na nossa casa, que nós vamos ali, estamos sempre bebendo. Talvez você tenha aqueles purificadores de água, que você está ali sempre bebendo, sempre se purificando. Aqui, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ele está sempre nos saciando, ele está sempre nos realizando, ele está sempre nos purificando, ele está sempre nos ajudando. Um pastor, ele não consegue te acompanhar todos os dias da sua vida. Um irmão querido não consegue te acompanhar todos os dias da sua vida. Uma irmã querida não consegue te acompanhar todos os dias da sua vida. Mas o Espírito Santo acompanha. A presença de Deus acompanha. O Senhor te acompanha. Esta promessa se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, como eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações,
que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Essa palavra língua, a melhor tradução dela é idioma. Então tinha lá alguém falando português, outro falando espanhol, outro falando italiano e assim por diante. Eles falavam, homens que nunca estudaram o idioma. Quem estava falando na boca deles? Era o Espírito Santo de Deus. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Veja, quem fez essa obra? O Espírito Santo. O Espírito Santo aqui tinha aproximadamente 120 pessoas, entre homens e mulheres. O Espírito Santo, ele desceu sobre aquelas pessoas e ele falava os idiomas, as grandezas de Deus na língua daquelas pessoas, e as pessoas que estavam do lado de fora começaram a ouvir. Olha, eu estou ouvindo falar das grandezas de Deus, eu estou ouvindo falar do poder de Deus, mas como é que pode se eles não conhecem a nossa língua? Como eles estão falando a nossa língua se eles não conhecem? Isso para você entender o que é você ser cheio do Espírito Santo. É uma capacidade sobrenatural que Deus derrama sobre a sua vida e você fica completo. Aquilo que faltava, não falta mais. Aquela sede que você tinha, não existe mais. Porque você não vai buscar mais nos vícios a realização. Você não vai buscar nas festas a realização, você não vai buscar no entretenimento a realização, mas a realização, ela já vai estar dentro de você. Você já vai estar completo, você já vai estar completa, porque o Senhor não dará o Espírito Santo por medida, mas Ele vai derramar. Quando você derrama algo, espalha. Então o Espírito Santo, ele foi derramado, ou seja, ele tomou conta das pessoas por completo. É isso que sacia a sede da alma, do espírito e do corpo. Esta fonte poderosa, ela nunca se apaga. Ela nunca nos deixa. Ela nunca se afasta de nós. Talvez você fale: não, pastor, mas isso aí não é algo assim, só de alguns dias. Não é. É algo que nunca se apaga, é algo que nunca termina, porque é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo dentro de você. Às vezes as pessoas olham o comportamento daqueles que são nascidos de Deus, daqueles que são cheios do Espírito Santo, e não entendem como as pessoas podem viver bem, às vezes com pouco, como também as pessoas podem viver bem com muito, porque não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo ao redor, importa o que está acontecendo dentro, importa o que está acontecendo aqui conosco. Infelizmente, muitas daquelas pessoas não entenderam que aquele que crê em Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eles não entenderam que ia haver uma alma saciada, um espírito saciado e um corpo saciado. As pessoas não entendiam isso, elas não conseguiam chegar neste nível, mas eu tenho certeza que você consegue entender. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele ministra sobre a sua vida e te traz entendimento de que a realização que nós precisamos está na presença de Deus, está na presença de Jesus, está no Senhor. Como nós estamos passando tempos de festa, estamos passando tempos de reunir a nossa família, de estarmos junto com as pessoas, o que nós temos que entender? Nestes momentos, nós precisamos compreender que o que nos une a nossa família é a presença de Deus.
O que nos une à igreja é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus. O que nos une no nosso ambiente de trabalho é a presença de Deus. Então a presença de Deus, ela não te deixa. A presença de Deus não se afasta de você. A presença de Deus sempre te saciará. Esta sede da alma, esta angústia, esta ansiedade, essas coisas que vêm sobre nós, são curadas no derramar do Espírito Santo. São curadas quando o Espírito de Deus, ele vem sobre você. A minha oração é que o Espírito Santo desça sobre a sua vida. Quando Maria, ela não sabia como se daria o resultado que era Jesus nela, ela falou assim: eu não conheço homem algum, como se dará isso? Como que eu vou engravidar? E a palavra do anjo Gabriel foi: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Preste atenção, o Espírito Santo, ele tem a capacidade de gerar a presença de Deus em nós, de uma maneira que ela se torne uma fonte que nunca se esgota, que nunca se apaga, que nunca termina. É por isso que dia após dia nós estamos firmes na presença do Senhor. Cada vez mais nós queremos mais estar na presença do Senhor. Cada vez mais nós queremos servir ao Senhor. Porque o que nós estamos tendo com a gente não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Está dentro de você, não está fora. O Senhor te preenche por completo. Você está aqui hoje, amanhã você pode estar no estado de São Paulo, depois de amanhã você pode estar em outro país, não importa, aonde você for, esta presença te acompanha. Aonde você for, esta fonte vai continuar jorrando. Irmãos, eu estou aqui diante de vocês hoje, mas quando eu entrei na igreja pela primeira vez com 9 anos, não tem nada de diferente, é a mesma coisa. É a mesma presença, é a mesma sensação, é a mesma força, é a mesma vontade. Todos os dias isso se renova dentro de mim, isso se renova dentro de você, porque é uma fonte inesgotável, não termina, não acaba, é algo que te realiza de uma vez por todas. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor,